E levamos nossos pensamentos até o Pai, até Jesus, em agradecimento a essa oportunidade que nos dá nesse momento. Deus abençoe e tenhamos uma boa noite de estudo, uma boa noite de luz e de amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para toda a eternidade. E assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Boa noite também à espiritualidade amiga que nos recebe. Que seja uma noite proveitosa, né? De estudo, de muito aprendizado, e que possamos receber tudo aquilo que nos é necessário, aquilo que necessitamos, né? Que é o mais importante. Às vezes nem tudo aquilo que nós queremos é o melhor para nós, porém que Deus conceda aquilo que for preciso. Nós estamos, então, trabalhando continuamente o livro Pão Nosso, que é uma psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, na qual Emmanuel pega essas passagens do Evangelho e trabalha sobre os ensinamentos da doutrina espírita. E, à nossa vez, tentamos compreender tudo isso, né? E trazer para uma realidade, trazer para o nosso dia a dia, que é a grande essência de aqui estarmos, de estudarmos o Evangelho, de tentarmos aprender com Jesus. Né? Para que nós consigamos a cada dia um pouquinho mais essa busca interna de se tornar um espírito melhor, um ser humano melhor. Né? Tem alguém vindo pela primeira vez? Seja bem-vindo. Como é o seu nome? Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Qualquer dúvida, meu nome é Augusto. Se vocês quiserem trazer alguma pergunta, quiserem fazer algum complemento, fiquem à vontade, tá? Então nós estamos no penúltimo capítulo desse livro, né, para finalizar. Aqueles que quiserem também acompanhar qualquer outro capítulo, está no nosso canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Anastácia. E indo aí para o derradeiro, né? Então capítulo 179, e o título desse capítulo é Entendamos Servindo. Então vamos lá, vamos tentar compreender o título, porque ele já vai trazer muito para nós do que nos espera. Então ele faz um paralelo ali, né? Uma associação entre dois verbos, entender e servir. Entendamos servindo. O que vocês entendem por essas duas palavras juntas? O que é entender para servir ou servir para entender? O que vocês acham que é uma correlação? Porque se a gente pensar, existe uma mão dupla aí que dá para a gente pensar, né? Eu preciso entender para servir, né? E quando eu estou servindo, eu tenho que ter compreensão. Vamos pensar, vamos interpretar isso. Existe a parte prática do dia a dia e existe o trabalho aqui que o Evangelho nos convida a um trabalho espiritual, de melhoria, de servir no sentido de fazer o nosso melhor pelo bem comum, né? Então, entendamos servindo. A partir do momento que eu compreendo, né, eu vou precisar colocar isso em prática. É o tal da fé com obras, né? Quando eu entendo alguma coisa e eu não coloco isso em movimento, muitas vezes
acaba por ficar estagnado só no campo das teorias, né? Então eu entendo muito de matemática, mas eu não faço uma conta, eu não uso isso para um cálculo. Eu entendo muito do Evangelho, sou um grande estudioso do Evangelho, do Espiritismo, da Bíblia, mas eu não pratico isso em prol de ninguém. Então, é a pessoa que entende, mas não serve, né? E aí, existe a outra parte, né? Da pessoa que serve sem entender. E o que é isso? É aquela pessoa que trabalha sem saber o que está fazendo. É o trabalhador sem freio, né? Vamos derrubar um pedaço aqui para a gente reformar. Aí põe a pessoa, ela quer tanto fazer que ela vai e derruba a parede inteira e não consegue aproveitar nada, né? É a pessoa que, eu estou agora ali no Espiritismo, eu vou sair dando passe em todo mundo, mas você nem sabe o que você está levando para o outro, se o outro precisa daquilo. Então eu estou estudando alguma coisa, então eu já quero realizar alguma coisa sem ter o devido cuidado e entendimento. Então a gente tem essas duas vertentes, né? A compreensão para poder exercitar e às vezes aquele que vai trabalhando sem ter compreensão. Então Emmanuel vai trazer esse sentido para nós, que é necessário, né? Entendamos servindo. Então buscar compreender, e compreendendo, aí nós vamos conseguir servir, trabalhar, colocar em prática de maneira mais adequada a tudo isso. O capítulo, né, o versículo que foi trabalhado aqui por Emmanuel é uma carta de Paulo a Tito, né? Então, Paulo escreveu uma carta a Tito, que ele era também conhecido como um filho da fé ali de Paulo, né? O grande carinho que ele tinha. Tito, ele ficou responsável por levar informações a uma comunidade cristã, a igreja, vamos dizer assim, de Creta. E aí Paulo, ele envia essa carta orientando Tito a levar essas informações a essa comunidade, né? A orientar aqueles cristãos ali, né? Que era uma cidade, uma sociedade que era bem turbulenta, né? E ele Paulo aconselhava eles a viverem de maneira mais exemplar, né? De pegar aquilo que Jesus propunha e eles pudessem ali servir, né? Eles fossem submissos a autoridades, mas de maneira pacífica, que eles realizassem boas obras, né? Se transformassem nessa proposta redentora do Evangelho, e é uma correlação entre uma nova vida, né? Que agora eles buscavam, baseados em Jesus, em comparação com um passado ali de insensatez, né? E é justamente aqui que ele traz o versículo que é trabalhado: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. Quem era insensato no outro tempo aqui, segundo Paulo? Ele mesmo, né? Vocês lembram da história de Paulo? Ele foi o grande perseguidor dos cristãos, quem sabe o primeiro perseguidor ali de gabarito dos cristãos, né? Então Paulo foi exemplo vivo de mudança, de transformação, e ele fazia questão de deixar bem claro em diversas situações que ele precisou realizar essa transformação, essa mudança na vida dele, e agora ele era outro, né? Então, se Paulo, o grande perseguidor ao gosto dos cristãos, agora estava transformado e numa trajetória ali belíssima, né? Porque nós também não conseguiríamos? Porque aqueles cristãos a quem ele falava também não tinha a possibilidade de se modificar, né? Então era o que Paulo trazia, né? Em várias situações ele colocava o seu exemplo pessoal para trazer, né? Para exemplificar que é possível se transformar, mudar e melhorar, né? Então aqui, porque nós também éramos no outro tempo insensatos. O que é insensato? O que é ser insensato?
meio sem juízo, né? Sem senso, falta de bom senso, uma insensatez. Por que somos insensatos quanto à vida? Vamos pegar aqui o exemplo de Paulo, quando ele dizia que em outro tempo ele era insensato. Ele não pensava nos outros com Oi? Ele não pensava nos outros com carinho. Pode ser, né? Eu vejo que muitas vezes nós somos insensatos por desconhecer. Vamos remeter ao título aqui, né? Entendamos servindo. O que Paulo fazia? Paulo também servia a Deus, mas ao Deus que ele compreendia. Era o Deus mosaico, era o Deus ali dos fariseus, era o Deus punitivo, né? Era o Deus que castigaria aqueles que não fossem ou não seguissem as crenças deles. Então Paulo, ele servia a esse Deus, mas sem compreender, quem sabe, quem realmente era esse Deus. E será que hoje a gente já compreende quem é o Deus que nós servimos? Ou quem nós queremos servir? Né? Então, o Espiritismo, ele nos auxilia a compreender. Por que o Espiritismo é a doutrina consoladora? Ela não tira a dificuldade da nossa vida, mas ela nos auxilia através da compreensão daquilo que nós estamos passando, né? Daquilo que nós temos que buscar na nossa vida para, quem sabe, melhorar a nossa caminhada, não só física, momentânea, mas em especial a nossa jornada espiritual, que é aquela que não cessa, é aquela que nós ainda teremos, na verdade, uma infinitude de busca contínua por melhoria, né? É aquele objetivo inalcançável, né? Porque senão, se a gente zerasse o jogo, perderia a graça, né? Igual o jogo lá que você tá brincando lá, você chega na fase final e aí depois você já fala, não tem. O nosso é um objetivo meio que inalcançável. Nós buscamos a proximidade com Deus, mas nós não podemos ser Deus. Então nós vamos ter sempre alguma coisinha para estar buscando, né? Então nós temos uma eternidade à frente, uma imortalidade do Espírito para buscar, mas sempre tendo novas possibilidades, né? Então nós teremos que trabalhar para sempre, né? Que é importante, né? Não vai chegar um momento que nós vamos deitar numa nuvem e tocar harpa, senão ficaria uma coisa meio sem graça, né? Imagina, acabou a jornada, agora eu estou perfeito, peraí que eu vou descansar, então vamos deitar todo mundo na nuvem lá, um monte de gente comendo uva e tocando harpa. Será que é legal? Perdeu a essência. Então nós temos uma busca contínua, né? A melhoria pessoal, por isso que a melhoria, a transformação, ela é gradual, ela é lenta e ainda temos muito que trabalhar, né? Então Paulo também fez a sua jornada, né? Foi insensato, ele não tinha conhecimento, agia por impulso, agia sem conhecer, gerou diversos males, mas conseguiu se transformar, né? Então, em outro tempo. Por quê? Porque ele deixou o homem velho para trás e ali se encontrava com um novo entendimento e buscando servir com mais compreensão, né? Paulo, na sua cegueira, mergulhou no deserto, ele ressignificou tudo aquilo que ele já tinha estudado dos escritos, porque aquilo que ele tinha estudado no Antigo Testamento não era errado, somente era interpretado de maneira equivocada. Não é que estava aquilo ali, Paulo desacreditou, não, agora ele olhava com outros olhos aquilo que ele enxergava de uma maneira. É igual a gente hoje, se a gente lê o Evangelho hoje, nós vamos compreender uma coisa, mas se a gente vai estudando, vai vivendo, agora vamos ler de novo aquele trecho, a gente tem uma compreensão um pouco mais ampliada, né? Por isso que nunca cessa. Aquela pessoa que fala, eu já li 3 vezes o Evangelho, já estudei várias vezes na casa espírita, eu não preciso mais, então nós estamos estagnados no nosso desenvolvimento, porque a gente tem ainda um grande caminho pela frente. Então, esse trecho ele ainda continua na versão, Emmanuel para por aqui, mas ele fala, né, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências, né, que são paixões, nossa, não entendi minha letra aqui.
vivendo em malícia e inveja, ociosos, odiando-nos uns aos outros. Então Paulo, além da insensatez, né, havia outros ali desvios de personalidade que ele estava lutando contra. Boa noite. Então vamos lá. Emmanuel traz para nós: o martelo realmente colabora nos primores da estatuaria, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. Então vamos parar para pensar no que ele está falando aqui. Ó. Um artesão que trabalha esculpindo uma obra de arte ali em mármore. Mármore ou granito? Faz. Um dos dois, não sei, né? Então vai lá, pegou o martelo e eu vou fazer uma obra de arte. E pá, uma retada em cima, vai virar alguma coisa? A não ser que seja uma obra abstrata, né? Olha essa pedra, o que vocês veem nela? Nada, né? Mas tem alguma coisa ali. Mas se você for querer fazer, ó, vou esculpir um Mário Neves, um deus mineiro aqui. Vai lá fazer, tem que ter habilidade, não tem? Tem que bater na força certa, a ferramenta exata. É o que ele está falando. É o trabalho, vamos fazendo a associação. Não adianta eu sair trabalhando sem saber o que eu estou fazendo. Olha, eu vim aqui trazer para vocês as verdades, mas eu pego a verdade e taco na cara de vocês como se fosse um tijolo. É bom isso? Olha, Mário, estou falando a verdade para você, cara. Você é isso, isso, isso. Eu estou te ajudando ou eu estou piorando? Então, às vezes, a gente quer fazer alguma coisa que a gente ainda não tem compreensão. Faz, mas do jeito errado. Faz sem ser a hora certa, do jeito certo. Então, é realmente essa lapidação do nosso trabalho, do nosso entendimento, para poder servir melhorado, né? O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama a ciência na dosagem. Então, eu fui picado por uma cobra. Então, eu vou lá injetar mais veneno de cobra. Porque o antídoto para a picada é o próprio veneno diluído, né, modificado ali. O remédio que cura, ele mata, dependendo da dosagem. Né? Então, existem situações em que há uma intoxicação por um medicamento. Então, se a gente pegar vários fármacos ou vários venenos, eles às vezes na dosagem certa eles são curativos. Então é a maneira como a gente trabalha, mesmo na parte física, material, né? Nós temos que ajustar, né? Temos que estudar, temos que compreender, temos que trabalhar de maneira adequada para que aquilo exerça a função desejada, sendo ela boa, né? Se a gente usar o martelo em vez de esculpir a estátua e gerar uma beleza, nós podemos dar uma martelada no próximo, né? Que também é usar a ferramenta de maneira equivocada ou mal, para mau uso, né? Dependendo da nossa vontade, né? Então, nem mais, nem menos, na medida exata. E a gente sabe, será a medida exata das coisas? Nós vamos aprendendo, né? Às vezes com erro, opa, falta pôr uma gotinha de amor nisso aqui, falta pôr um pouquinho de paciência, falta diminuir o tom, falta se calar um pouquinho mais, e aí nós vamos fazer a mistura certa, né? Com a vivência, com a experiência, com o aprendizado, com a humildade, né? Nós vamos, ao longo do tempo, lapidando a nós mesmos, que é a grande jornada, né? A grande batalha que nós temos que travar é contra nós mesmos, né? Contra as nossas imperfeições. Na sementeira da verdade, o que é sementeira da verdade? Fala comigo. Para quem está, vamos dizer assim, buscando trabalhar no bem, né? Nós vamos semear, né? Boas palavras, boas intenções, bons conselhos, né? Bons ensinamentos, né? Então, a sementeira da verdade, daquilo que nós estamos nos propondo a levar adiante com Jesus, né? Igualmente, é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensável. Então, mesmo no trabalho do bem, nós também temos que ter cautela, zelo, para que nós consigamos que a ação ela não seja tóxica, né? E sim curativa. Na Terra, não respiramos num domicílio de anjos. O que ele quer dizer aqui? O que é respirar num domicílio de anjos? O que é a Terra? Morada de espíritos perfeitos? Não,
perfeitos. Vocês conhecem algum perfeito? Só Jesus. Esse na teoria, né? No coração. Eu acho que eu não. Pode ser que eu vivenciei lá com ele, mas nessa encarnação eu não vi nenhum perfeito. Se tivermos aqui, por favor, se apresente e nos ajude, porque tá difícil. Então, a Terra, vamos parar para pensar na classificação que o Espiritismo nos auxilia. Vamos lá, voltar para a teoria. A Terra é o quê? Qual que é a classificação do planeta Terra? Planeta de provas e expiações. O que é um planeta de provas e expiações? O que nós estamos aqui? Passando por provas. O que é uma provinha? Vamos lá na escola, né? Passamos, estudamos a matéria, agora vai ter a provinha para ver se estamos aptos, né? E o que é uma expiação? Expiar. De maneira que em algum momento nós não conseguimos aprender, né? Nos equivocamos, erramos, né? E agora nós vamos ter que passar por alguma situação para aprender naquele quesito, mas normalmente nós vamos aprender de maneira não tão boa, porque nós somos teimosos. Então Jesus falava, olha, aquele que matar pela espada, perecerá pela espada. O que é isso? Normalmente os papéis se invertem, né? Para que a gente entenda que aquilo não é bom, porém não necessariamente é sempre assim. A gente tem que compreender que a expiação é a prova, é uma fase necessária para nós, espíritos imperfeitos, as quais nós vamos estar sendo estimulados nos pontos ou da maneira mais eficiente para a nossa aprendizagem, né? Então, o planeta Terra não é um paraíso de delícias e nem nós somos espíritos bonzinhos que acataremos e faremos tudo de melhor um para o outro, né? Então o que ele está falando aqui para nós? Não vai ser fácil, né? Nós somos imperfeitos e aqueles em que estamos com contato também são. Muitos deles são maus ainda. Nós ainda temos o nosso lado mau interior, né? Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Então tem alguns ainda que não buscaram, não encontraram a equação. Qual é a equação? Qual é a equação correta? Qual é o caminho correto? Será que já estamos todos despertos do que nós temos que fazer? O que vocês acham? Todo mundo já sabe o que tem que fazer? Se eu perguntasse aqui, nós estamos em quanto? 40 pessoas aqui hoje. Eu falasse para cada um de vocês, o que você busca da sua vida? Qual que é o seu objetivo principal hoje? Alguns vão falar, olha, eu estou lutando para me estabelecer financeiramente, eu estou me graduando. Outro fala, eu estou lutando contra um problema de saúde. Outro, eu estou tentando ajudar minha família. Uns vão falar, eu estou buscando me especializar. Cada um vai falar uma coisa. E quantos de nós vai buscar e realmente sentir e falar, não, o que você está... Hoje a minha luta maior é para eu me tornar um indivíduo melhor, um ser humano melhor, um espírito melhor. Porque quem é o melhor no reino dos céus? É aquele que se graduou mais, é aquele que estudou mais, é aquele que teve mais sucesso econômico, financeiro. Jesus falava, você quer ser o maior no reino dos céus? Seja o servo. Você quer ser o maior de todos? Seja o escravo. Será que a gente está disposto a ser isso já? Abnegar-se, doar do nosso melhor, do nosso necessário às vezes? Para ver como ainda está longe a nossa jornada, né? A compreensão. Então nós vamos aqui, faz parte da onde nós estamos inseridos, que é essa vida, né, do encarnado, que é essa luta diária. Nós mais enfrentamos problemas do que nós temos momentos de tranquilidade e felicidade, porque é o que nós estamos vivenciando aqui na Terra. Nós temos sim bons momentos, momentos de alegria, mas no mais é correria, é matando um leão por dia. Eu tenho um amigo que fala assim, né, sai armado, porque vai ter um monte de leão para matar durante o dia, né? Então, será que a gente já está desperto, já chama a equação certa, ou ainda nós vamos... Quantos ainda estão na maldade, estão passando por cima do outro para enriquecer, né? Para ter as paixões saciadas,
não se importando com as consequências espirituais, né? Então, para a gente ver como que às vezes nós estamos ainda perdidos, né? Iludidos. Quem ensina com sinceridade, naturalmente, aprendeu as lições atravessando obstáculos duros. Então, muito daquilo que nós vamos aprender e aquilo que vai se tornar patrimônio nosso, ele vem através da experiência vivida, né? Dos obstáculos que nós aprendemos, passamos, superamos, né? Outros que virão ainda. Então, é necessária a experimentação para o aprendizado, para a transformação. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Vamos voltar para a primeira parte dessa frase aqui. Tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Já pararam para pensar que nós temos que saber dosar e modular em várias situações para indivíduos diferentes? Para o seu Ferrari eu ajo de um jeito, para a Esther eu vou ter que agir de outra maneira, porque ele tem um entendimento, ele tem uma expectativa, ele tem uma vivência, ela tem outra. Os filhos, se eu sou tolerante demais, eles se tornam frágeis, se eu sou duro demais, eles se tornam duros, revoltados. Então a gente tem que ir encontrando um equilíbrio, a dosagem do soro antiofídico lá. Como achar o ponto certo? E a gente vai experimentando, errando, acertando, ajustando, né? Mas tendo que buscar o tempo todo, fazendo correções, né? Recalculando a rota ali no dia a dia, né? Então, tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Então eu preciso, né? Às vezes, buscar meios para eu sair de determinadas situações. Mas se todo mundo alivia para mim, como que eu vou buscar? Se eu não tenho nenhuma dificuldade, como eu vou crescer? Então você não pode aliviar muito. Mas, né, é inegável que para educar o outro necessitamos de paciência e entendimento. Por que paciência e entendimento? Eu consigo mudar? Eu falo para Dalva, você tem que fazer isso. Eu consigo te mudar? Brigando com você, gritando com você, só vai mudar se você quiser. Então nós temos que ter a paciência de compreender que ela vai mudar no tempo dela. E que não vai ser eu violando ela o tempo todo que ela vai adiantar o processo. Porém, se eu toda hora, a Dalva está no tempo dela, então ela pode fazer o que ela quiser. Aí eu afrouxei demais. Aí ela vai continuar assim também, porque está cômodo para ela continuar assim. Então é o ajuste, né, que a gente tem que entender. O que ele está... Vamos toda hora tentar buscar o título, né? Entendamos servindo. O que é isso? Buscar, né? Compreender as coisas. Eu preciso compreender que a Dalva, ela tem o seu tempo, ela tem o seu aprendizado, né? Mas para eu ajudar ela, eu vou ter que compreender, analisar, ter paciência, amor, mas ir apertando e bambeando a mão para que ela também possa ter o desenvolvimento dela. É a hora da gente, às vezes, falar um não, é a hora da gente ser um pouco mais firme. Você acha que Jesus passava a mão na cabeça de todo mundo e falava, ó, meu filho, eu te amo, faça o que você quiser? Falava, não, ó, agora não, ainda não chegou sua hora, ó, não peques mais para que não te aconteça coisa pior, né? Ó, afaste-se de mim. Então, tem algumas situações em que ele era mais firme. Por quê? Porque necessitava, né? Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Então, Paulo tinha entendimento, né? Ele era incisivo, ele era enérgico, mas quando ele foi se moldando, ele foi melhorando, ele foi compreendendo a necessidade, né, de paciência, de amor, de agir de diversas maneiras com pessoas diferentes, né? Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Então Paulo, em outrora, foi um indivíduo que cometeu bastante equívoco, né? Incompreendia, ele não tinha a compreensão, né, do caminho, do melhor caminho. Ele era perseguidor porque você não seguia, você seguia o Nazareno, o carpinteiro, então prenda, mate, né?
ele no debate com Estevão viu que ali tinha alguém à altura dele, ou até superior na eloquência, na palavra ali, e ele não podia perder, então ele se serviu de Estevão como exemplo, né? Levando Estevão à morte, e organizou perseguições contra os cristãos de todos os tipos, e ali começa a entrar interesse pessoal, então vamos destruir aquela pessoa, vamos tomar as terras do outro, vamos e assim por diante, né? Nós vamos nos aproveitando das situações para benefício pessoal, para lavar as nossas diferenças, quem sabe com violência, com repressão, que na verdade deveria ser sempre a serenidade, né? Ponderar, fazer as coisas da melhor maneira possível para o outro, né? Mas a gente ainda não consegue. Então Paulo ele conseguiu, né, ao longo do tempo melhorar muito, perfeito, não digo, mas com certeza muito aperfeiçoado, né? Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. O que ele coloca aqui para nós? Que não é fácil, né? Porque às vezes no intuito de ajudar, a gente acaba ferindo, né? Às vezes na desculpa de tentar mudar, nós acabamos por... É aquilo que eu falei, eu estou te falando uma verdade, mas eu vou pegar essa verdade e vou tacar em você de modo a te machucar. Então é o cuidado, né? É o jeito, dá para se fazer a mesma coisa de maneiras diversas, né? Várias formas de se falar a mesma coisa, de se mostrar a mesma coisa e de, às vezes, quem sabe, aliviar um pouco porque aquele indivíduo ainda não está pronto, não está preparado para aquilo. Tem que deixar leve, mas também não pode deixar tão leve assim, né? E aprendendo e fazendo, né? Com cada um, mas sempre com amor, né? Compreensão e respeito devem preceder-nos a tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos, na passagem pelos círculos mais baixos. Então, nós também já cometemos equívocos, né? Que ao longo das nossas vidas nós, quem sabe, buscamos melhorar ou até conseguimos já dar passos além, né? Então, recordemos a nós mesmos nas passagens também que nós já tivemos por situações aí que não eram boas. E estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Então, ainda a necessidade também, né, de olharmos a nós mesmos, que nem Paulo colocava ele o exemplo próprio, para falar, olha, é possível vocês também se transformarem como eu hoje, né? Sirvo com amor, que outrora ele servia com rigidez e com violência, mas agora ele se permitia até ser flagelado para servir de exemplo aos irmãos, né? Se te encontras interessado no serviço do Cristo, né? Se hoje nós estamos buscando nos melhorar e servir aos moldes de Jesus, né? Lembra-te de que ele, Jesus, não funcionou em promotoria de acusação. Jesus não veio para apontar o dedo e acusar e condenar as pessoas. E sim, na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Então Jesus, ele, para nos ensinar, né, ele foi imolado, né, para deixar o grande exemplo, ele se deixou, né, sacrificar, ele se deixou ser crucificado, humilhado, para mostrar para a gente o caminho, né? Ele serviu, né? Ele foi lá na última ceia, ele lavou os pés dos discípulos, ele trouxe para nós o grande exemplo de amor e de humildade. Eles esperavam, né, o Messias Salvador, que viria com a espada, né, descendo nas carruagens de fogo e livraria o povo judeu do jugo, colocaria eles no lugar de merecimento, que era o destaque, né, acima dos outros povos. Mas ele não veio salvar dessa maneira, né? Ele veio salvar o nosso espírito, né, do entendimento, do amor, do perdão, da caridade, né, da brandura, da doçura. Então Jesus, ele veio nos salvar através do amor, né?
que é o único caminho que salva verdadeiramente. Todo o resto é ferramenta, todo o resto às vezes é a saciedade dos nossos impulsos ou desejos que ainda se encontram ligados à matéria ou àquilo que não é o mais importante, porém ainda presente no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então, esse capítulo de hoje vem trazer para nós a necessidade de compreensão e, a partir da compreensão, servir, né? Fazer a nossa parte com consciência, fazer a nossa parte com entendimento, para que o trabalho ele não seja improdutivo ou gere frutos negativos, né? Que seja um trabalho pautado no bem e no amor, né? Alguém gostaria de trazer algum comentário, algum questionamento, coisa que vocês... Eu acho que deixou claro o ensinamento de hoje, que é a possibilidade de mudança, né? Sim. Não determinou, você não tem mais... Você não tem salvação. Não, todo mundo pode se transformar e ser um ser melhor. Temos essa oportunidade, se nós queremos, graduadamente, né? Qualquer um pode se transformar. Ninguém está determinado, crucificado. Você está errado, você não vai poder nunca mais se transformar numa pessoa. Então, a oportunidade de se tornar uma pessoa com mais entendimento, despertar da consciência. Dentro do que a Celi está trazendo, né, se a gente parar para pensar, quem foram os dois grandes ícones do cristianismo ali, de transformação? Foi o próprio Paulo e Maria Madalena, né? Então, uma era tida como uma mulher impura, né, naquela sociedade machista, né? Alguns dizem que ela era meretriz, outros dizem que era uma moça mulher sofrida. Paulo, perseguidor, enérgico, assassino, né? E eles se transformaram, e seguiram Jesus e espalharam conforto, esperança, consolo. Então, não tem alma perdida. Para Deus não tem. Também deixou claro que ninguém pode ser julgador, né? Ó, apontar o dedinho no julgamento. Acho que isso não pertence a ninguém, né? O julgamento do outro. E aí? Jesus não veio na forma de juiz, nós né? Deus cometeu esse erro, achando que temos a verdade. Isso é certo. A partir de alguém te julga, a gente quer ser Deus. Não é? Eu acho que a gente quer fazer o papel de Deus. E Deus não julga. Jesus não julga. Não que eu faça, né? Mas eu acredito que nós não temos o mínimo entendimento de quem é o outro. Porque eu vejo a casca, né? Eu não sei o que passa dentro do outro. Eu não sei o que as dores que ele traz, o nível de evolução que ele tem, né? A raiva que o habita, o que eu já fiz para ele, ou que aquele outro fez para ele. Às vezes, não que justifique, nada justifica a violência, a agressão, a morte, ou qualquer coisa que transvida a lei de Deus e tem consequência. Mas a gente não sabe o que nós fizemos para o outro, né? Então, como foi colocado aqui, né? Não cabe a nós sermos os juízes. Existe a lei, né? Que está aí para ser seguida. Paulo falava, ó, obedeça às autoridades, mas trabalhem no bem, sejam bons, né? Então nós estamos aqui, regulados, nossa sociedade é regulada por leis que impedem, né, que nós façamos qualquer coisa de qualquer jeito. As leis tenderão lá para frente a se equipararem às leis de Deus, a serem justas e boas, né? Mas ainda são necessárias leis humanas a punir e a ajustar a nossa sociedade, né? Ainda muitas delas são tendenciosas, né, para beneficiar a parte material e física. Mas um dia vai ser tudo, até as leis nossas aqui, elas vão regular as coisas de maneira justas realmente, né? Então, acho que o nosso grande papel é lutar realmente contra as nossas más tendências, o nosso julgamento, as nossas imperfeições. Tendo essa compreensão, quem sabe nós vamos conseguir colaborar de maneira mais eficiente nessa sementeira que foi colocada, nessa sementeira de Jesus, né? Hoje eu ouvi uma frase, o centro espírita é um treinamento e o jogo é lá fora. E o jogo é lá fora. Então eu acho que é verdade, né? Porque quando a gente está no centro, né, todos nós somos bonzinhos, né? Aqui Eu nós conheço você conhece a Natália, nós todos somos, né, tem aquela afinidade. Como diz o Marcelo, mora comigo lá pra você ver. Aí, agora, a gente está tudo treinando aqui, todo mundo está treinando, já palestra, reflete e tal. Aí estamos treinando.
Como ele é Aí eu paciente, fui- bonzinho. é, Fala pra eles ali. lá fora no jogo, e aí lá fora que eu jogo. Que na verdade nós estamos buscando esse entendimento, né? Pra gente ir pro jogo, né? Pra ir pra prática, pra servir. Então eu acho que mas todo mundo sabe que é preciso ser caridoso, bondoso, amoroso, isso é fácil, né? É óbvio. Mas se eu sei realmente o que eu não faço, eu não sei ainda. Eu preciso, quem sabe, o que eu falo, né? Eu sou um lobo controlado, eu venho aqui, eu recebo cada dia uma dosinha, aí eu só lá dou minhas surtadas, eu volto aqui, tomo mais uma dosinha de medicamento, para eu ir tentando, quem sabe, o surto, os episódios aí, eles vão sendo mais esparçados, mais amenizados, até o momento que a gente vai conseguir estar mais controlado, né? Então, vir aqui, né, um repositório de energias boas, de palavras que vão, quem sabe, relembrar a gente o que a gente tem que fazer, para depois a gente poder servir, né? Aprender para servir. E se a gente não quer servir também, nós estamos com a fé sem obras, né? Aí a gente está perdendo tempo, quem sabe, ou quem sabe plantando a sementinha para no outro momento nós colhermos os frutos, né? Tudo certo, gente? Então nós vamos passar para o Evangelho, que Jesus possa continuar nos envolvendo, amparando os nossos corações, e todos juntos nós possamos continuar vibrando muito amor, muito trabalho no bem. Que assim seja.